E agora eu queria chamar o Gabriel Aleixo, do Instituto de Tecnologia e Sociedade aqui do Rio de Janeiro, ITS, para falar sobre Bitcoin. Gabriel Aleixo, com vocês. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, agradeço o convite do pessoal da organização. Opa. Está ao contrário. Está dando spoiler. Eu vou construir brevemente uma narrativa aqui, em que eu vou falar um pouco sobre dinheiro, e explicar por que eu acho que o Bitcoin de fato é uma moeda, faz sentido ser tratado como tal, e porque, na minha opinião, ele é a mais avançada tecnologia para lidar com dinheiro na atualidade, especialmente dentro do contexto digital. Começando um pouco com a parte mais nerd de quem estudou economia, a teoria econômica coloca 3 características essenciais para que algo possa ser tomado como dinheiro. Isso daqui é uma situação ideal, é um cenário teórico, mas basicamente algo para ser utilizado como dinheiro, e aqui eu coloquei exemplos, diferentes coisas que foram ou são usadas em diferentes regiões como dinheiro, o papel moeda, o sal, o ouro, poderia colocar cigarros, né, exemplo clássico utilizado em prisões, e agora o Bitcoin, né, fantástico, que é um númerozinho que você guarda, né, um token criptográfico que você manda de um computador por outro, por meio de um sistema inteiramente digital, e isso passou de uma maneira circular a ter valor como dinheiro. O dinheiro, ele tem essas 3 características para que se utilize alguma coisa como dinheiro, um bem, né? Ele tem que ser um denominador comum de troca, embora alguns aspectos, principalmente hoje em dia, a gente viu visões um pouco divergentes até dessa questão, né? Algumas pessoas propõem, como foi bem colocado pelo Tomás, a economia do dom e coisas parecidas, mas o escambo em si ele é uma coisa ineficiente. Do ponto de vista econômico, é bom você ter uma coisa comum, então para isso que ele serve. Ele tem que ser uma boa reserva de valor. Isso é até uma crítica muito grande do pessoal do Bitcoin em relação às moedas nacionais. São moedas que, ao longo do tempo... eu não coloquei o gráfico aqui, senão iria ficar uma coisa ainda mais nerd. Mas o gráfico, se você vira o poder de compra do real, do dólar, do euro... Vamos pegar o dólar, que é a moeda que está aí há mais tempo e tomada como reserva de valor. Se você viu que o dólar perdeu de poder de compra ao longo dos últimos 100 anos, é uma coisa assustadora. Você compara com o ouro, por exemplo. O ouro agora deu uma bela baixada, mas por 11 anos, no período de 11 anos, o poder de compra do valor estocado em ouro ele aumentou em 500%, né, durante uma série temporal desses 11 anos. Então, é importante também que se tenha um dinheiro com reserva de valor e, obviamente, meio de pagamento, né? Você tem que ser algo que você possa, por exemplo, carregar ou transmitir informação de alguma maneira que aquele valor está passando de A para B, e é isso. Só que tem uma coisa que eu esbarrei na internet que eu achei muito mais legal do que esse framework, que foi esse seguinte comentário que eu achei lá no Reddit, no subfórum de tecnologia. Eu vou traduzir aqui, basicamente. Ele fala que o dinheiro é como se fosse um voucher de um favor. É um pedaço de papel que diz que você fez alguma coisa para alguma pessoa, em troca ela te dá como se fosse um pedaço de papel falando que você tem direito a trocar aquele pedaço de papel por um favor de outra pessoa. E ele explica muito interessantemente isso, porque eu acho que é uma forma interessante.
O Bitcoin é um conceito muito complexo do ponto de vista técnico, mas pelo que eu já vi em outros eventos, até conversando informalmente com as pessoas, a maior dificuldade das pessoas para entender o Bitcoin é entender o que é o dinheiro. Assim, é uma coisa interessante. Então, quando ele fala que o dinheiro é uma forma, como se fosse um papel, a partir do qual você deu uma coisa para uma pessoa, aquele papel te dá direito por meio de algo que foi acordado socialmente, né, isso tem que ter sido acordado de alguma maneira, você consegue trocar esse pedaço de papel para um favor de qualquer outra pessoa. Você não fica amarrado àquela troca que foi feita diretamente, você tem toda uma economia aberta ao acesso. E o que ele fala é justamente isso. O Bitcoin é simplesmente uma forma de se criar um meio digital para trocar essa informação que diz que uma pessoa tem X, a outra pessoa tem Y, e que X e Y equivalem a frações que podem ser trocados por outras coisas, por bens, por produtos, por serviços. É o que ele chamou aqui, de maneira didática, de favores. E eu acho que essa colocação é muito boa, né? No final, é como ouro que não pesa nada, né? Alguém sabe o que é isso, assim, além, sim, é uma pedra. Alguém já viu isso aqui na vida? Não, é muito mais longe. Talvez tenha algo inspirado em Iotim, que é um lugar belíssimo, por sinal, como mineiro, eu devo asseverar a informação. Quase isso. Vocês acham que isso é dinheiro? Vocês conseguem imaginar uma sociedade em que isso é dinheiro? Isso é dinheiro? O povo Yape é um povo do sul do Pacífico que se espalha por um pequeno conjunto de 4 ilhas. E nessas ilhas é um povo nativo, como vocês podem ver ali, são índios, né? São nativos. E o que acontece? Como se pode imaginar, a julgar pelo menos por essas imagens, eles não têm acesso a coisas da civilização, muito menos antigamente não tinham acesso a metais preciosos que, por essa conjunção de escassez e utilidade, foram utilizados no passado como moeda. Então, o que eles utilizam como dinheiro? Olha que coisa fantástica. Eles utilizam essas pedras gigantes. E por que eles utilizam essas pedras gigantes como dinheiro? Por um acaso histórico muito curioso, durante uma expedição, um dos chefes ali, de uma das principais tribos encontrou numa outra ilha uma série de pedras como essa, que é calcário, e ele pensou, isso daqui pode ser utilizado como dinheiro pela seguinte razão. Isso daqui é um bem escasso, porque em nenhuma das 4 ilhas habitadas pelo povo Yape essas pedras estão disponíveis, somente nessa ilha, que os chefes iam para lá a partir de expedições. Então, basicamente, o que eles faziam era pegar essas pedras, traziam para a ilha e utilizavam isso daqui como um meio de troca. Então, isso virou o dinheiro da ilha. E o mais fascinante é que vocês imaginam o quão difícil essas aqui são. Olha o tamanho, eles estão carregando aqui uma pedra pequena e olha ali, 5, 6 homens para carregar uma das... Perdão. Para carregar uma das menores pedras dessas. Então, vocês imaginam o trabalho para extrair, para levar de um lugar para outro. Reza a lenda, parece que é verdade, parece que isso não é uma mentira, até porque é bem factível. Numa dessas expedições, você imagina tá lá o cara com um barquinho, trazendo de uma ilha lá distante, que não faz parte do povoado dele, ele está carregando essa pedra, e dizem que uma dessas pedras caiu no mar. Né? Eles estavam lá numa tormenta, alguma coisa parecida, uma dessas pedras caiu no mar. Aí as pessoas perguntaram, né? Pô, depois de todo o trabalho para extrair essa pedra, isso daqui é dinheiro para o nosso povo. E o que aconteceu? Eles chegaram simplesmente num ponto que o acordo social dependia simplesmente da tradição oral para saber de quem para quem está passando cada pedra dessas. As pedras não precisavam mais ser utilizadas. Você imagina o trabalho de levar de A para B. Antigamente, o que esse povo fazia, o cara era o chefe da tribo, ele tinha muito dinheiro, tinha muita posse ali. O que ele colocava? Uma pedra dessa em frente à casa dele. Chegou num dado momento da evolução dessas tribos que habitam, essa tribo Yape que habita essa região, que eles simplesmente, a tradição oral afirmava, compartilhada por todas as pessoas daquele povoado,
faziam, ó, eu estou passando aqui a minha pedra para o Rodrigo, ali, meu amigo, a gente não tem Bitcoin, eu vou passar a posse dessa pedra para você. Então, as pedras chegaram no momento que elas não precisavam mais ser transportadas, e mesmo se fosse invisível, uma que ficasse no meio da floresta, ou essa que caiu dentro do oceano, ela era considerada dinheiro pela simples tradição oral de que as pessoas que habitam aquele local sabiam que passou de A para B. Vocês devem estar achando uma grande maluquice eu estar falando sobre isso numa palestra de Bitcoin. Só que vai ficar cada vez mais claro, porque essa, na minha opinião, é a melhor analogia para explicar o que é o Bitcoin, que é onde eu vou entrar agora. Brevemente também, que eu sei que o tempo é curto. O criador do Bitcoin, que ele tem todo esse mistério, né? Ninguém sabe quem é, mas ele é um cara que ficou ativamente conversando com outros usuários por 2 anos no fórum, né? 2009, quando ele lançou o software do Bitcoin, e 2010. E acho que uma das mensagens mais interessantes que ele já deixou é essa daqui, em que ele explica justamente de uma maneira até humilde, né, digamos assim, perto da genialidade do que ele criou, a maneira como ele vê o Bitcoin, né? Como experimento mental, você imagine como se fosse um metal tão escasso como o ouro, que poderia ser utilizado como dinheiro por isso, só que ele tem várias características muito sem graça, né? Que ele não tem aquela coisa que eu falei. Ele tem a escassez, porque você tem um número ilimitado dessas moedas digitais, que é em 21 milhões, sendo criadas a uma taxa específica, então uma inflação controlada que um dia vai parar e nunca mais vai existir mais do que aquilo. Só que ele não tem aquelas características, né, que as pessoas falam, o ouro foi utilizado como moeda porque ele tinha uma utilidade, ele era um metal precioso, ele pode ser utilizado na indústria, ele brilha, o Bitcoin não brilha, o Bitcoin não conduz eletricidade, nada disso. Então, por que isso poderia ser utilizado como dinheiro? Por que isso poderia vir a ser como dinheiro? Simplesmente pela característica única do Bitcoin de ser a única moeda digital cujo próprio sistema envolve um canal de comunicação. Então, a peculiaridade dele é essa. E aí que eu acho extremamente interessante. Opa. Oi? Aí que eu acho exatamente interessante fazer essa analogia. Vocês lembram no meu exemplo daquela pedra gigante, como aquilo ali passou a ter um valor simplesmente por conta da tradição oral? Todas as pessoas daquela tribo sabiam que aquela pedra já foi do fulano, já foi do ciclano, e simplesmente aquela massa de informações fazia aquela pedra valer como dinheiro. O que o Bitcoin faz é nada mais, embora tenha todo um aspecto técnico fascinante por trás, que seria até complexo demais, seria até difícil demais eu colocar aqui em poucas palavras, mas o Bitcoin são aquelas pedras numa versão do século XXI. Porque o que o Bitcoin faz nada mais é do que digitalizar essa transferência de informações. Você simplesmente não precisa de mais nada físico para ser utilizado como dinheiro. O que você tem, essa tecnologia do blockchain, como ele é chamado, que faz o Bitcoin funcionar, você tem um balanço de pagamentos, que ele chama assim um ledger, né, em inglês, é um balanço público. Aqui está o gráfico que o pessoal mostrou na palestra anterior, então acho que eles vão ficar felizes de ver isso. Você tem um balanço falando quantas unidades monetárias, no caso, quantos bitcoins cada pessoa tem acesso para o controle. Então, o Bitcoin ele não é um arquivo. O Bitcoin é um livro público falando quantas pessoas têm acesso a quantos bitcoins em cada momento, que ele fica compartilhado num número absurdamente grande de computadores da rede, não é em todos os computadores da rede, mas um número significativo. Por isso que a gente fala que o sistema é distribuído, diferente de um sistema centralizado. Se eu quero mandar uma mensagem para o meu amigo no Facebook, eu não mando para ele, eu mando para o Facebook manda para ele. No Bitcoin, não. Você manda informação para diferentes nós da rede ao mesmo tempo. É até por isso que o Bitcoin conseguiu obter sucesso, porque ele tem um mecanismo que permite a geração de consenso numa rede distribuída. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu faço uma transação de Bitcoin,
Como dá para ver aqui, eu estou mandando a informação de que tem que sair 5 bitcoins da conta do Bob e ir para a conta da Alice. E essa informação eu estou passando aqui e todos os computadores da rede estão atualizando. Só que você imagina, isso daqui não é um sistema centralizado. Não que a coisa funcione assim, mas só para ter uma visão mais didática. Imagine que eu estou aqui e que, para um lado, lá para o Japão, eu estou mandando uma informação e lá para os Estados Unidos eu estou mandando outra. Se você não tiver um sistema muito intrincado, como Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, conseguiu fazer, você vai ter um sistema passível de falsificações e coisas parecidas. A grande beleza do sistema é que ele consegue sincronizar todas essas informações e você não tem absolutamente nada senão números. O que são bitcoins? São tokens criptográficos, é um pedacinho de informação única no tempo e no espaço, que elas estão distribuídas em todos os computadores que fazem parte da rede, mas que só você tem acesso de alterar isso daqui no banco de dados. Então, o Bitcoin, novamente, não é um arquivo que fica no seu computador e que você manda para o outro. Senão, eu poderia simplesmente copiar e colar e dobrar meu dinheiro. O Bitcoin, quando você tem a posse daquela informação e só você consegue acessá-la por meio da sua chave criptográfica, que é criada quando você instala a aplicação, e aí sim, você manda uma mensagem, você manda simplesmente uma informação que vai para a rede toda, e nesse momento todos os outros usuários passam a redistribuir essa informação e todo mundo atualiza o balanço de pagamentos. Então eu tenho 20, agora eu tenho 15, ela tinha 20, eu estou mandando 5 para ela, essa informação está sendo atualizada e todo mundo está atualizando o seu sistema. É basicamente assim que o Bitcoin funciona. Então é por isso que o meu argumento de que o Bitcoin é sim uma moeda legítima, algumas pessoas falam, pô, mas ele nunca teve uma utilidade. É muito simples. O Bitcoin jamais conseguiria ser moeda se ele não tivesse conseguido executar com maestria, com precisão e com uma forma de extrema confiabilidade, né, o nível de criptografia militar, como o pessoal consegue falar, se ele não conseguisse implementar isso tudo no sistema de comunicação. Então, o Bitcoin ele é moeda precisamente porque ele é um meio de pagamento perfeito para a internet. Ele não depende de nada, ele depende simplesmente dos meios digitais para transferir essas informações. Então, ele tem a sua utilidade. Por quê? Porque ele consegue fazer isso de forma extremamente barata. Aqui só um gráfico, eu não quero entrar muito a fundo nesse quesito, mas só para metrificar um pouco do que eu estou falando, vocês veem o custo de transferir dinheiro de um país para o outro, né? Um serviço que em inglês é chamado de remittance. O cara trabalha em Dubai e quer mandar dinheiro para a família dele na África, por exemplo. Olha o custo em azul, vocês não precisam nem ver os números, só para ter uma ideia da escala. Olha o custo de se fazer isso ali em azul dos sistemas tradicionais de bancos, Western Union e coisa parecida. E olha o custo em amarelo em Bitcoin, em diferentes regiões do mundo. E aqui você tem o custo global. Porque para usar o sistema Bitcoin você não precisa nem pagar nada. Você paga uma taxa opcional da ordem de 10 centavos para uma transação de $1.000, se você quiser que ela seja feita mais rápido. Então você tem um sistema que ele é inviolável, nível de criptografia militar, é virtualmente impossível na computação de hoje. Imagino que dos próximos 15, 20 anos você falsificar uma dessas moedas digitais, você fazer uma transação falsa. A gente sabe que o mesmo não é verdadeiro, né? O ouro você consegue, é possível falsificá-lo, né? Misturando com os metais, o dinheiro, o papel moeda e outras coisas parecidas. Já tendo feito o meu case aqui, eu já estou encaminhando para o final da minha apresentação, já tendo feito uma defesa de que o Bitcoin é de fato uma moeda, porque a característica que gera utilidade é intrínseca ao sistema, que é essa facilidade de você poder transferir informações para o mundo inteiro e gerar consenso nessa rede distribuída, a partir disso que ele se torna uma moeda digital de fato. Porque eu esqueci de pontuar esse pequeno detalhe. Opa! Esqueci de pontuar esse pequeno detalhe, mas eu já tinha falado lá atrás. Mas é precisamente pela razão que eu vinha discutindo que ele tem a sua utilidade, e a escassez é porque, conforme o gráfico anterior mostrava, ele
a inflação dele é controlada. Então, somente 21 milhões de unidades de bitcoins dessa moeda digital serão geradas. Então, tendo utilidade e tendo escassez, ele é uma excelente forma de você fazer transações. Aqui, só deixando um case que eu acho interessante, porque eu tratava muito também dessa questão do Bitcoin como internet do dinheiro. Por que a minha fala eu a batizei de o Bitcoin como moeda digital e internet do dinheiro? Porque existe uma corrente, vamos dizer assim, nas discussões referentes ao Bitcoin hoje, que separam uma coisa da outra. E justamente como eu vejo como uma evolução. O Bitcoin, tendo sucesso, o Bitcoin ele pode ser que ele funcione como moeda. Não, assim, ele já é aceito em mais de 6, 7 mil lojas no mundo, entendeu? Você já tem enormes varejos, né, como a Overstock, como a Dell, Greenpeace, aceitando doações em Bitcoin. Então, como moeda digital, já é uma realidade. O que a gente vai começar a ver cada vez mais é o Bitcoin tendo esse sucesso cada vez maior, ele passa a ser utilizado como internet do dinheiro. E aqui, só para fechar, eu trouxe um caso instigante mesmo, é um caso provocativo. Tentem imaginar isso aqui. Isso aqui é uma realidade. O pessoal conhece o Uber, o serviço Uber? O Uber é um serviço de caronas remuneradas. Basicamente, eu boto meu carro na rua. Claro que tem critérios, eles têm todo um sistema de reputação e de referências, mas eu boto meu carro na rua e eu posso colocar meu carro como um serviço de caronas e as pessoas me pagam por isso, né? Aí, nos Estados Unidos, é muito competitivo em termos de preço com táxis. No Brasil, é um pouco mais caro, mas alega-se que é um serviço bem melhor. O ponto é que isso, obviamente, não agradou muito aos taxistas. Eu estou falando de uma coisa leve aqui, eu não estou falando como outras polêmicas por trás, que já existiram por trás do Bitcoin, como o comércio de drogas online. Eu estou falando de uma coisa de mundo real que você vai ver na rua e existe. Você entrar num táxi que conhece o Uber e conversar sobre o Uber, ele vai ficar bravo de você mencionar o Uber no carro dele. O que eu estou querendo dizer com essas imagens? O Bitcoin, funcionando como uma internet do dinheiro, ele tem cada vez mais, ao longo da evolução natural do sistema, a capacidade de agir como uma camada financeira da internet das coisas. Isso aqui, para quem não conhece, para quem não teve curiosidade, bonitinho, né? Engraçado, meio cômico até, é o carro do Google que anda sozinho. Vocês imaginem no futuro, e eu vou fechar minha apresentação com esse exemplo, deixando um teaser do que vem por aí em termos de tecnologia em moedas digitais e sistemas distribuídos baseados em criptografia com esse exemplo. Vocês imaginem no futuro, e não estou falando um futuro absurdamente distante, assim, claro que não é coisa para o ano que vem, mas no horizonte de uma década eu vou poder colocar um carro que anda sozinho na rua. Eu não abri uma empresa, eu botei um carro que anda sozinho na rua. Eu tenho um sistema que ele vai ser acionado por Bitcoin, então o meu carro que anda sozinho só vai até você se você enviar o pagamento em Bitcoin, e é uma corporação autônoma. Eu boto um carro que não tem um CNPJ, é um carro que anda sozinho, ninguém sabe de quem que ele é, porque todas as informações vão ser criptografadas. Você vai mandar o pagamento em Bitcoins, então em nenhum momento eu tenho acesso ao número do seu cartão de crédito, ao seu nome, ao seu endereço, nada. E é um sistema inviolável, não tem nada que se possa fazer. Por isso que algumas pessoas até chamam o termo de criptoanarquia, né? É claro que se virem um carro desse do nada, certamente pode ser parado alguma coisa, mas vocês imaginem lá o universo em que o Google coloque vários carros do Google, alguém hackeia esse carro e faz com que ele só funcione com o pagamento em bitcoins que venham para a pessoa e não para a corporação. Cada vez mais a gente vai ver, botei essa ilustração para mostrar um processo totalmente automatizado, totalmente digitalizado, que vai ficar completamente à margem das questões legais. Então, numa era, já fechando a minha conclusão, numa era em que muitas das inovações que a gente vê por aí são o que a gente chama de permissionless innovation, são inovações que não dependeram de ninguém, da autorização de ninguém para serem criadas, uma vez que isso aumenta cada vez mais e a burocracia que o governo imputa para empreendedores em diferentes lugares,
eu acho que a coisa pode caminhar para essa coisa de uma certa guerra, em que a gente vai ver serviços fascinantes serem criados que não podem ser parados de maneira alguma, mas, por outro lado, coisas preocupantes podem ser criadas nesse sentido, porque você tem uma série de aspectos legais que vão ficar à margem desse debate. Como isso que eu falei, você imagina um drone que vai deixar um pacote na sua casa, sei lá com o quê, que vai ser tudo pago em bitcoins, você roteou sua transação por um proxy ou uma rede como o Tor e você não vai conseguir ser rastreado. Então, o que o futuro reserva para a gente nesse sentido é realmente fascinante. Eu vou fechar isso aqui só com o teaser mesmo, só para vocês ficarem curiosos, quem não conhecer, procurar na internet. Já existe uma plataforma que é um sistema inteiro, que é tanto uma linguagem de programação quanto uma moeda criptográfica, que é o Ethereum, que vai permitir criar sistemas totalmente automatizados como esse que eu falei. Em vez de ser o Bitcoin, que ele é uma moeda digital, você vai poder pegar a mesma tecnologia do blockchain e aplicar para o que você quiser. Você vai poder ter uma frota de carros que andam sozinho e receber na moeda dele sem que ninguém saiba. Você vai poder ter drones fazendo o que você quiser. Então é isso. Eu agradeço aqui pela oportunidade e usem com moderação e sabedoria as tecnologias que o futuro revela.